Hachiko chegou à vida de Hidezaburo Ueno como um presente inesperado. Pequeno e desajeitado, o filhote de Akita logo se destacou por sua inteligência e comportamento dócil. Ueno, um professor universitário renomado, estava acostumado à vida ordenada e disciplinada de seus dias de trabalho. No entanto, foi o caos amável trazido pelo cachorro que transformou sua rotina de maneira especial. Desde o primeiro encontro, o vínculo entre eles foi imediato. Ueno observava o entusiasmo de Hachiko ao segui-lo por toda a casa, enquanto o filhote se adaptava rapidamente ao novo ambiente. Ao longo dos meses, a lealdade de Hachiko se manifestava em pequenos gestos. Ele sempre estava por perto, atento a cada movimento do dono. Morando na agitada cidade de Tóquio, Ueno e Hachiko estabeleceram uma rotina que logo se tornou sagrada. Toda manhã, o cão acompanhava o professor até a estação de trem de Shibuya, observando enquanto ele embarcava para o trabalho. O olhar atento de Hachiko seguia Ueno até o último momento. O que começou como um simples hábito, rapidamente se transformou em um símbolo de confiança mútua. Mal sabiam eles que essa rotina seria a base de uma história que tocaria o mundo. A rotina que Ueno e Hachiko construíram juntos era marcada por uma simplicidade tocante. Todas as manhãs, Hachiko acompanhava seu dono até a estação de trem de Shibuya, trotando ao lado dele com passos rápidos e ansiosos. O caminho entre a casa e a estação se tornou um percurso familiar, onde o vento carregava os cheiros da cidade e Hachiko aprendia a reconhecer cada esquina. Ao chegar à estação, Ueno se agachava para dar um afago final em seu fiel companheiro antes de partir. Hachiko o observava embarcar no trem, com olhos atentos, e mesmo depois de o trem desaparecer no horizonte, ele permanecia imóvel por alguns minutos, como se esperasse até o último segundo possível. Assim que seu dono partia, Hachiko voltava sozinho para casa, passando pelas ruas que já conhecia bem. Sua lealdade não terminava com a despedida matinal. À tarde, ele retornava à estação de Shibuya, exatamente no horário em que o trem de Ueno deveria chegar. Todos os dias, como se fosse um relógio vivo, Hachiko esperava pacientemente seu dono retornar, permanecendo de pé na plataforma, sempre no mesmo lugar, até que Ueno finalmente surgisse. Com o tempo, os trabalhadores e passageiros da estação começaram a notar aquele cachorro silencioso, sempre presente nos mesmos horários, sempre com a mesma expressão de expectativa. Para Hachiko, não havia dúvida. Ele estava lá para cumprir sua parte no ritual que havia construído com Ueno. Essa simples rotina passou a significar mais do que apenas o encontro diário entre um homem e seu cão. Era o início de uma história que transcendia a própria vida. Em uma manhã comum, Hachiko acompanhou Ueno até a estação como sempre. Era mais um dia tranquilo, com o sol aquecendo as ruas de Tóquio. Ueno se despediu de Hachiko, prometendo um retorno ao final do dia, como fazia todas as manhãs. O cachorro observou atentamente enquanto seu dono embarcava no trem, e após o trem partir, voltou para casa como de costume. Naquele dia, porém, algo terrível aconteceu. Durante seu expediente, Ueno sofreu um derrame fulminante enquanto trabalhava na universidade. Foi uma morte rápida, sem aviso prévio. Para Hachiko, a ausência do dono não fazia sentido. À tarde, ele voltou à estação de Shibuya, no horário habitual, como sempre fazia, esperando o momento de reencontrar Ueno. Mas dessa vez, Ueno não desceu do trem. A cada novo trem que chegava, Hachiko permanecia atento, procurando pelo rosto familiar. O relógio avançava e os últimos passageiros já haviam partido, mas Hachiko não se movia. Ele esperava, mesmo quando a noite caiu. Nos dias que se seguiram, Hachiko voltou à estação, sempre no mesmo horário, para esperar Ueno. A confusão nos seus olhos refletia a saudade, mas também a esperança. Mesmo com o passar das semanas, Hachiko continuou a fazer o trajeto diário,
aguardando pacientemente que seu dono voltasse para casa. Aqueles que frequentavam a estação começaram a notar a ausência de Ueno e a presença constante de Hachiko. Alguns sabiam da tragédia, mas para o cão, o vínculo entre ele e seu dono não tinha sido quebrado. A cada tarde, ele esperava. A cada trem que passava, seus olhos permaneciam fixos, na expectativa de que Ueno surgisse entre os passageiros. Aquela espera silenciosa tocava o coração dos que observavam. Ainda assim, Hachiko continuava firme, imerso na sua lealdade inabalável. Os dias viraram semanas, e as semanas se transformaram em meses. Para Hachiko, o tempo não fazia diferença. O que importava era o retorno de Ueno. Durante quase uma década, o cachorro manteve sua rotina, voltando à estação de Shibuya todas as tardes. Ele sempre ocupava o mesmo lugar na plataforma, com os olhos atentos e o corpo pronto para se levantar a qualquer sinal de seu dono. Mesmo com as estações mudando e os anos passando, Hachiko nunca perdeu a esperança. A presença constante de Hachiko começou a atrair a atenção da comunidade local. Passageiros regulares da estação passaram a conhecê-lo pelo nome e a alimentá-lo. Alguns se aproximavam para acariciá-lo, outros se emocionavam com a dedicação silenciosa do cão. Ele se tornara uma figura quase mística, um lembrete diário de que a lealdade verdadeira não conhece o tempo ou a distância. Sua espera se tornava uma história que se espalhava entre as pessoas, criando uma atmosfera de admiração ao seu redor. Em um inverno particularmente rigoroso, Hachiko foi visto tremendo de frio, mas mesmo assim, ele não abandonou seu posto. Comerciantes próximos começaram a cuidar dele, oferecendo-lhe abrigo e comida, mas ele sempre voltava à plataforma, mesmo que apenas para aguardar o trem e sair logo depois. Não importava o calor do verão ou o frio cortante do inverno, Hachiko permanecia fiel à sua missão, esperar por Ueno. A história do cachorro leal começou a se espalhar além dos limites de Shibuya. Jornalistas locais começaram a relatar sobre o cachorro fiel, que apesar da passagem dos anos, continuava a esperar. Hachiko se tornara um símbolo vivo de fidelidade e amor incondicional. Sua espera incansável tocando a alma de todos que ouviam falar dele. Pessoas de outras partes do Japão começaram a visitar a estação, apenas para ver o cão cuja lealdade transcendera a vida. E, mesmo com toda a atenção e carinho que recebia, Hachiko tinha um único objetivo em mente: reencontrar Ueno. Com o tempo, Hachiko deixou de ser apenas um cachorro para se tornar uma figura icônica em Shibuya. Sua dedicação à memória de Ueno capturou a imaginação da cidade e, em pouco tempo, do país inteiro. O que começou como uma simples história de um cão esperando pelo seu dono se transformou em um símbolo de devoção e amor que ecoava nos corações de todos os que o conheciam. As pessoas da comunidade, movidas pela lealdade de Hachiko, começaram a cuidar dele com ainda mais dedicação. Ele nunca ficava sem alimento ou abrigo, e os comerciantes da estação se revezavam para garantir que o cão estivesse seguro. No entanto, o que mais chamava a atenção era a inabalável rotina de Hachiko. Ele poderia receber carinho e atenção de estranhos, mas, no fundo, sempre aguardava por aquele momento em que, talvez, visse Ueno entre a multidão que desembarcava. A imprensa passou a cobrir sua história de maneira intensa, e Hachiko se tornou uma figura de destaque em jornais e revistas. Sua história comoveu milhares de pessoas, e em todo o Japão, ele passou a ser visto como um exemplo de lealdade canina. Era como se a comunidade inteira se unisse em torno de Hachiko, apoiando e honrando sua espera contínua. A cada novo artigo ou menção na mídia, mais pessoas se interessavam pela história do cachorro de Shibuya. Visitantes de diferentes partes do país vinham à estação para vê-lo, alguns trazendo lembranças e presentes. E, mesmo com toda essa atenção, Hachiko não se desviava de seu propósito. Sua devoção ao Ueno permanecia firme.
A cada novo trem que chegava, ele ainda olhava com a esperança de que seu dono estivesse voltando para casa. Quase 10 anos após o falecimento de Ueno, Hachiko foi encontrado morto em seu lugar habitual, próximo à estação de Shibuya. Ele havia esperado até o fim, fiel à rotina que mantivera por tantos anos. A notícia de sua morte foi recebida com tristeza, não apenas pela comunidade local, mas por todo o Japão. Hachiko havia se tornado mais do que um cachorro. Ele era um símbolo de lealdade inabalável, um herói silencioso que nunca abandonou sua missão. Naquele dia, as pessoas que frequentavam a estação perceberam que algo estava faltando. O cão que costumava esperar pacientemente todos os dias não estava mais lá. A notícia se espalhou rapidamente e a morte de Hachiko foi amplamente lamentada. Era como se a cidade inteira tivesse perdido um amigo querido. Embora sua vida tenha chegado ao fim, o legado que ele deixou estava apenas começando. A morte de Hachiko não foi o fim da sua história. Na verdade, foi o ponto alto de uma lenda que já havia conquistado os corações de todos. Ele foi sepultado ao lado de Ueno, em um gesto final de união entre o cão e o dono que ele tanto amou. Mas o impacto de sua lealdade continuaria vivo de outras maneiras. Em homenagem a Hachiko, uma estátua de bronze foi erguida na estação de Shibuya, no exato local onde ele esperou fielmente por tantos anos. Hoje, a estátua de Hachiko em Shibuya é um dos pontos mais visitados do Japão. Ela não é apenas um monumento de bronze, mas um símbolo eterno de lealdade e amor. Pessoas de todo o mundo vêm conhecer o local onde Hachiko aguardou fielmente por seu dono, muitas delas emocionadas pela história de devoção canina. O legado de Hachiko ultrapassou as fronteiras do Japão, tornando-se uma história global. Filmes, livros e reportagens continuam a contar sua jornada, inspirando gerações a valorizar a lealdade e o amor incondicional. Sua figura, agora imortalizada em bronze, representa mais do que apenas a história de um cão. Ela é a prova de que o vínculo entre humanos e animais pode transcender o tempo e a morte. Ao longo dos anos, a história de Hachiko não perdeu seu impacto emocional. Ele continua a ser lembrado como o cão que nunca desistiu, o companheiro leal que esperou até o fim. E mesmo após sua morte, Hachiko vive nos corações daqueles que visitam sua estátua e conhecem sua história de fidelidade inabalável.